Finalmente, meu amigo, finalmente o Santos Futebol Clube tem um técnico de verdade. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo, o acerto de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador do Santos Futebol Clube. Finalmente, nosso clube tem um treinador de verdade depois de muito tempo. Um técnico bom, um grande treinador e que a gente espera que faça um grande trabalho, assim como ele fez no último clube dele, onde ficou por 5 temporadas, o que foi um grande sucesso. O maior técnico da história do Fortaleza foi contratado. Óbvio que o Santos e o Fortaleza são clubes de patamares diferentes, históricos. Mais recentemente, o Fortaleza tem melhores resultados no futebol do que o Santos, né? Nos últimos anos, o recorte de Fortaleza, o caminho que o Fortaleza percorreu é de mais sucesso. Não é verdade? Pois é, com títulos, com disputas de Libertadores, com final sul-americana, tudo isso, né, na conta desse treinador que foi contratado. Juan Pablo Vojvoda foi contratado pelo Santos, né? A informação circulou bastante. E aí, como todo mundo já falou do acerto e fez um resumo do Vojvoda, o que eu resolvi fazer? Tentar fazer um apanhado de como ele joga, de que a gente pode esperar dele. Então eu fiz o campinho que eu gosto de fazer, né, o que a gente pode esperar taticamente dele, mas vou fazer tem um resumo aqui no Globo Esporte, Leonardo Miranda também, falando do Fortaleza de 2024, que chegou a lutar pelo título brasileiro, né? Fez uma campanha histórica para o Fortaleza, a melhor campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, ficou na 3ª posição na temporada passada, fez um ano espetacular, né? E chegou a liderar o brasileiro em alguns momentos, goleou o Palmeiras, teve vários momentos muito bons na temporada passada. E nessa o Fortaleza não foi muito bem com o Vojvoda, mas foi um trabalho de extremo sucesso. O que a gente pode esperar desse treinador, né? Primeiro de tudo, elogiar a contratação, elogiar o Alexandre Matos, que foi rapidamente, depois da negativa do Sampaoli, atrás do Vojvoda e conseguiu acertar com o treinador que não queria voltar a trabalhar nesse ano, né? Mas foi convencido pelo Alexandre Matos e também porque é o Santos, né, cara? Querendo ou não, a gente ainda tem uma representatividade muito grande, a gente tem uma história muito rica e a gente tem um peso muito grande na história do futebol. E isso ainda, né, por mais que muita gente faça o contrário, ainda é um chamariz interessante ser treinador do Santos, né? E depois de muito tempo, acho que finalmente o torcedor do Santos, no modo geral, ele tá satisfeito com uma escolha de treinador. Se viesse o Sampaoli, que era a minha primeira opção também, eu acho que o torcedor do Santos estaria satisfeito com a escolha de técnico. Eu acho que com o Vojvoda também, né? Eram os dois nomes mais falados pelos torcedores. Havia uma divisão entre quem preferiu o Vojvoda e quem preferiu o Sampaoli. Eu acho que num pacote de estabilidade, de consistência de trabalho, longevidade, o Vojvoda tá muito, mas muito à frente do Sampaoli. Eu acho que a coisa do Sampaoli mais aquela coisa mais enérgica, de mudanças rápidas, de futebol assim, no ápice, sabe? Aquela loucura que todo torcedor do Santos se identificou em 2019, mas um cara sem consistência, um cara que abandona trabalho, né? Tem um gênio extremamente forte. Ainda assim, eu achava o Sampaoli um nome melhor, mas longe de mim falar, nossa, o Vojvoda não é um ótimo nome. O Vojvoda é um ótimo nome mesmo, cara. Inclusive, eu acho que entre prós e contras, eu acho que o Vojvoda tem mais prós do que o Sampaoli, sabe? Era uma coisa de identificação de jogo mesmo, porque eu acho que o Sampaoli ofereceria um jogo mais vistoso, mais para frente, mas não que o Vojvoda seja um problema, longe disso. É um grande treinador, então a gente critica, a gente pega no pé, a gente aponta falhas, aponta erros, reclama, xinga, se exalta, mas quando tem um acerto, a gente tem que apontar esse acerto, né? Então foi sim, de fato, uma grande contratação de treinador. Depois de diversos erros. Eu não vou me fazer de rogado assim, eu não queria o Caixinha. Eu acho que o Caixinha era um bom nome, dado ao 2023 dele, né? Acho que era um nome interessante. Porém, o Caixinha não fez nada que ele fez em 2023 com esse Santos, né?
E aí acabou rodando. Agora, a escolha do Kleber Xavier é injustificável, cara. Injustificável, não tinha por que ser ele, né? Quando a gente fala, né, 15 jogos que ele ficou à frente do Santos, são 15 jogos a mais do que ele deveria ter ficado. Mas ali eu acho que o Vojvoda não era um nome ideal também, porque ainda estava no Fortaleza. Inclusive, ele foi derrotado pelo Santos, pelo Kleber Xavier, no jogo no Castelão, um 3-2 ali, que o Fortaleza amassou o Santos, tá? Ali a gente viu um Fortaleza amassando muito o Santos, é que o Fortaleza não conseguiu converter em gols as chances e o Brasão fez uma partidaça. Fez 2 gols de pênalti, mas foi um Fortaleza que amassou o Santos, ofensivamente falando, né? Jogou o Santos para a defesa e o Santos venceu aquela partida apesar do treinador, tá? A gente tem que lembrar disso. Como foi aquela partida, embora a temporada de 2025 do Fortaleza não venha sendo nada boa, com o Vojvoda no comando, inclusive, mas o Vojvoda conseguiu, já em determinado momento, já num trabalho consistente, com o Fortaleza na zona de rebaixamento um turno inteiro, fazer um segundo turno espetacular e levar o clube a Libertadores, com o mesmo elenco, basicamente, né? Então, assim, é um técnico que demonstra saber tirar dos jogadores o que eles têm de melhor. Talvez o que conte contra o Vojvoda até nesse recorde de Fortaleza seja a utilização de atletas de base. Porém, Fortaleza não é um clube conhecido por revelar diversos jogadores, né? Se eu falar, fale grandes revelações do Fortaleza aí. Você vai ficar pensando, talvez você não lembre de nenhum. Agora, com o Santos, não, você consegue lembrar pelo menos cada 2, 3 anos surgindo alguém interessante e tal. Então eu acho que com o Santos os jogadores vão acabar tendo as oportunidades, porque afinal eles são bons, que é o caso do Gabriel Bontempo e do Souza, por exemplo, atualmente. E alguns outros que a gente pode ir citando aí, Luca Meirelles, o Robinho Júnior, Matheus Xavier, né, o Rian, que eu acho que pode receber chances aí. Eu acho que isso vai acabar mostrando uma outra vertente do Vojvoda que a gente não conhece no modo geral, sabe? E aí vamos fazer um apanhado, né? Então, dito o elogio pela contratação, que sim é um grande técnico, vamos falar da notícia, depois da riqueza tática que ele mostrou no Fortaleza de 2024, que foi um Fortaleza muito forte, tá certo? E mostrar o campinho aqui para a gente fazer um apanhado geral, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vojvoda aceita a proposta e será o novo técnico do Santos. Matéria de Zé Edgar e Ana Canhedo no Globo Esporte. Né? Tem a informação do Musetti também, do acerto, da Brino também, do acerto, da Ademir. Bastante gente falou do acerto, Lucas Barros, o César Merlo. Então, né, todo mundo falou antes e aí ele chegou. Mas o primeiro a falar do acerto foi o César Merlo, tá? Depois foi o Lucas Barros e aí o Musetti, enfim, seguiu a toada aí, tá bom? Argentino deve chegar ao clube nesta sexta-feira para assinar contrato, mas estreia deve ocorrer somente contra o Fluminense. O técnico Juan Pablo Vojvoda aceitou a proposta do Santos e será substituto de Kleber Xavier, demitido no último domingo após goleada sofrida para o Vasco. Tá? As negociações avançaram desde quarta-feira, após o Peixe descartar a vinda de Jorge Sampaoli. Intensas reuniões que perduraram durante todo o dia entre os envolvidos. O argentino topou ouvir o Santos justamente por gostar da história do clube, o que facilitou um andamento mais rápido das negociações. Ele foi procurado por clubes brasileiros, mas rejeitou 2 ofertas anteriores. Restam questões burocráticas para o anúncio, o que pode ocorrer ainda nesta quinta-feira. As partes já trocaram minutas de contrato para finalizar o acordo. Vojvoda é aguardado em Santos nesta sexta-feira para assinar o contrato. No entanto, a tendência é que o treinador só comande o Peixe contra o Fluminense no próximo dia 31. Para o jogo contra o Bahia, neste domingo, Matheus Bach deve ficar à frente da equipe. Por que Vojvoda? Vários fatores pesaram para o Santos transformá-lo no plano A. Entre os principais se encontra o perfil mais ponderado e equilibrado, sem tantas exigências por reforços, que era um ponto do Sampaoli aqui, né? Vojvoda também é visto como um treinador capaz de trabalhar com elencos mais enxutos e ajudar a buscar no mercado opções de contratações mais acessíveis dentro da realidade financeira do Santos, assim como foi no Fortaleza. Nesse sentido, o argentino não é visto como uma aposta, mas sim como alguém que poderia replicar o sucesso do clube cearense dentro da realidade do Santos. Vojvoda tem uma extensa passagem por clubes de seu país, tendo começado a carreira como interino no Newell's Old Boys, depois foi para o Defensa e Justiça, Tajeres e Huracan, todos antes de chegar à União La Calera do Chile e de lá foi para o Fortaleza. No Leão, ficou de 2021 a 2025, ganhou 3 edições do Campeonato Cearense e 2 Copas do Nordeste. Em 2022, o Fortaleza virou o turno na lanterna do Brasileirão, mas escapou do rebaixamento. Até hoje, ninguém repetiu o feito. Não escapou do rebaixamento, ele foi para Libertadores só. Virou o turno e foi para Libertadores. Não foi só escapar do rebaixamento, não. Fez a melhor campanha do segundo turno.
o Fortaleza de 2022. Não citou 2023, de 2024, que o Fortaleza lutou pelo título brasileiro, ficou boa parte ali entre primeiro e segundo, né? Boa parte do campeonato. E não citou também que foi finalista da Copa Sul-Americana com o Fortaleza também, acabou derrotado. Mas é um trabalho extremamente vitorioso no Fortaleza. Extremamente vitorioso, tá? E aí a gente tem que falar da parte tática. Porque, cara, além da notícia tem a parte tática. A matéria é de 2024, de agosto de 2024, tá? É a matéria do Leonardo Miranda no painel tático do Globo Esporte, falando a riqueza tática do Fortaleza de Vojvoda, vice-líder do Brasileirão. Essa matéria foi feita no dia 12 de agosto do ano passado, há um ano, tá bom? Com 3 anos de clube, o treinador atinge mais uma marca ao remontar o time e disparar na tabela do Campeonato Brasileiro. As chances de título ainda são pequenas, né? Aí fala do geral e tal. Mas nada disso impede a empolgação do torcedor do Leão. Se há chances de título ou não, pouco importa. Após o vice-campeonato sul-americano e um começo de temporada difícil, o Fortaleza mais uma vez pensa grande na temporada e irá certamente disputar as primeiras posições do Brasileirão. O grande nome da campanha é o argentino Juan Pablo Vojvoda. Há 3 anos e 3 meses no comando, né? Matéria do ano passado. Após experimentos com o sistema de 3 zagueiros, Vojvoda solicitou um 4-2-3-1 durante a reta vencedora do Brasileirão. Kusevich passou a jogar e Brits virou lateral. Lucas Sacha compõe o meio com Matheus Rossetto e Renato Kaiser ganhou a vaga após a lesão de Lucero. Breno Lopes, Marinho e Iago Pikachu se revezam pelos lados, com Moisés aparecendo como destaque. Foi dele o gol da vitória contra o Criciúma, que era uma vitória de 1-0 do Fortaleza, que deixou o time na segunda posição. São 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e um empate. 2 vitórias foram emblemáticas contra o Flamengo em pleno Maracanã e fora de casa contra o Cruzeiro, pretendente direto por uma vaga no G6. Tudo com um estilo de jogo flexível, que vai muito além do clichê de que um time sem investimento precisa jogar no contra-ataque. O Leão contra-ataca com fúria, mas sabe tocar a bola e se organizar para isso. Veja alguns pontos de destaque da equipe. Saída sustentada com o Rossetto, né, no ano passado, como articulador. Ao ter a bola dominada e começar a construir suas jogadas de ataque, o Vojvoda monta uma saída sustentada. Os 2 zagueiros ficam no lugar e os 2 laterais fecham mais o posicionamento. Rossetto aparece pelo centro e forma uma espécie de 2-3, né? Os 2 zagueiros, os 2 laterais e o Rossetto, né? No campo de defesa, exatamente como aparece na imagem aqui que eu não posso mostrar, mas enfim, são 2 zagueiros aqui, tá? Aliás, deixa eu fazer aqui desse lado. 2 zagueiros e 3 à frente aqui, tá certo? Os 2 zagueiros aqui atrás, o Rossetto fica entre os 2 laterais. O que Vojvoda quer com esse movimento? A intenção do treinador é dar velocidade aos ataques com os pontas próximos à defesa, colados e focados em receber a bola partir para cima, com o volante mais atrás. O segundo volante e o meia central fazem a função de movimentação pelo meio, né? Nesse caso dele era o Sacha e o Kevin, tá? O Kevin, venezuelano. Então, o Sacha era o segundo homem do meio de campo e o Kevin, o armador, né? Eles aparecem aqui numa linha de 2, então fica 2, 3, 2 e os atacantes, tá certo? Rossetto é o protagonista no papel de regista, de organizador. Toca a bola, devolve e organiza todo o time, que é o que o Zé Rafael faz, tá bom? É um primeiro volante que organiza, que é um regista, que é uma coisa do futebol italiano, que o Vojvoda usa, tá? Não por acaso, é um dos principais volantes do Brasileirão. Vê o campo como um todo e realiza ligações diretas. Por isso, Fortaleza é essencialmente um time de velocidade e correria, até quando tem a posse de bola sob seu comando. Variações com Brits e uma saída de 3. Essa não é a única forma do Fortaleza sair jogando. Tá vendo que você tem uma forma de jogar que ele vai abordar outra. Em movimento muito usado, quando o time joga com 3 zagueiros, Brits vem fazer a chamada saída de 3, com o Rossetto no mesmo papel. Esse 3-1-6 acontece quando a defesa se fecha muito e o Vojvoda quer liberar Bruno Pacheco para abrir espaço para Breno Lopes, outro destaque do time da temporada passada. Chegadas rápidas e com muito ataque de espaço, ou seja, o cara tem a bola, ele vai onde tem um espaço, tá? O time tá com a bola, ele vai aparecer na posição livre ali, que é atacar o espaço, né? Vai para dividida, vai para embate, vai para o X1, então é sempre indo para cima do gol, tá? A gente chama isso de Gegenpressing. Eu sei que é meio chato terminologias aqui, mas é interessante para a gente entender. As chegadas do Fortaleza ao ataque são sempre rápidas. A bola sai redonda dos pés de Rossetto, encontra Lucas Sacha e os laterais e cai no sistema ofensivo, que atua sempre colado na defesa. É tudo proposital. O Vojvoda quer que o time tenha profundidade, ou seja, opção de passe no limite do impedimento. Quanto mais à frente, melhor.
Por isso, os pontas e Renato Kaiser, né, o centroavante em questão, se posicionam formando um tridente entre a linha defensiva. Estão sempre prontos para receber e levar a jogada para um cruzamento. Então ele vai ter os 3 da frente aqui, sempre muito próximos dos zagueiros. Sempre muito próximos. Ou um pé à frente, ou um pé atrás, para ter escapada na velocidade. É aí que jogadores como o Guilherme podem se destacar. Só ponderando aqui, o Guilherme trabalhou com o Vojvoda no Fortaleza e o Vojvoda não quis contar com ele, tá? Mas eu acho que nesse sistema do Santos ele vai ser importante. Porque eu não acho que o Santos vai sair contratando. Talvez o Cabadeiro, pela velocidade, ganhe mais espaço. Porque é um jogador de velocidade. Tá? Um jogador que tem a velocidade como principal característica, diferente do Barreal. O Barreal é um jogador de mais articulação, embora também tenha velocidade, mas o Cabalheiro, ele é um jogador rápido. É a característica dele. Eu acho que até o Cabalheiro é o jogador mais rápido do time, dos atacantes. Tá certo? Passagem de lado e chegada na linha de fundo. É aqui que as coisas se conectam nesse time. Lembra que os laterais jogam mais por dentro? Se os 2 pontas do sistema 4-2-3-1, que é um 4-3-3, tá? Estão sempre muito abertos, então os laterais devem passar por dentro. Ou seja, você tem os pontas abertos, os laterais eles fecham como armadores, tá? Que é seria o caso do Souza e do Mike aqui. São muitos gols e chances reais criadas pelos lados. E algo muito treinado, não importa o nome ou a posição. O Fortaleza sempre avança em um lado, prende e joga para quem de surpresa, quem chega de surpresa nesse espaço entre o meio e a linha de fundo. Então sempre vai ter um dos pontas, vai estar aqui, por exemplo, você está com o Guilherme aberto do lado esquerdo. O Souza vai passar sempre para receber a bola na linha de fundo para tentar cruzamento também. A bola vai ter que passar muitas vezes ali pelo meio da área, tá? Esse tipo de movimento e espaço a ser explorado no jogo não é novidade nesse time. É uma tendência tática que nasceu há anos e hoje é amplamente estudada, o chamado mesoespaço, a lacuna entre o zagueiro e o lateral adversário, que é o espaço entre bem na linha da zaga aqui. Você tem o zagueiro aqui, o lateral aqui, o seu jogador avança por aqui, né? Aproveitar esse espaço, o tal do mesmo espaço, né? Sabe qual é a ideia? Provocar uma dúvida. Se alguém passa nessa lacuna, quem sai? O zagueiro ou o lateral? Então é para criar uma confusão entre os dois marcadores. Vai você ou vou eu, né? Nessa linha de marcação. É nesse segundo de dúvida que o time do Fortaleza chega. O segundo gol contra o Cruzeiro, mesmo após uma reposição de bola, é um exemplo desse tipo de jogada. A defesa é compacta, mas sem deixar de pressionar. A mesma riqueza com a bola é vista quando o time defende. O Fortaleza tem um sistema de marcação que começa mais recuado, no próprio campo. Vojvoda quer que o adversário deixe espaço para as corridas dos pontas, no caso o Marinho e o Breno Lopes, né? Para isso acontecer, a orientação principal é a bola estar sempre marcada, pressão na bola a todo momento, coisa que a gente não vê o Santos fazendo, tá? O Santos fez isso contra o Flamengo, mas não vê quase fazendo. Para isso, quem está próximo deve deixar o posicionamento e assumir o posicionamento do adversário para marcá-lo. Ou seja, você sai do seu bloco de movimentação para pressionar a bola, para recuperar o mais rápido possível, tá bom? Mas e o resto do time? A orientação é diferente. Quem não está no setor da bola precisa marcar o espaço. Então você fica no atleta que está ali, tá bom? O Fortaleza marca com um sistema de zona de pressão, com encaixes onde a bola está e o restante do time protegendo o espaço ao goleiro. Isso fica claro no posicionamento dos laterais e zagueiros, sempre em linha e só saem do lugar quando a bola chega por perto deles. Então, é um sistema posicional, né, que só é funcional quando a bola está por perto. Então, você sempre está na sua posição, no bloco de marcação que te cabe. Se a bola está perto, você está liberado pelo sistema do Vojvoda de se movimentar, de sair dali do seu bloco para fazer a jogada ou a pressão de marcação. Se alguns anos atrás se alguns anos atrás a conta final para chegar nos 45 pontos e permanecer mais um ano de Série A, o Fortaleza mudou. Hoje ele briga pela permanência no G4, quem sabe até mais. Tudo fruto de um trabalho sólido, com variações que curte o presente sem deixar de pensar no futuro, que ainda envolve uma briga por vaga na Libertadores. Que temporada. Então aqui é uma matéria chatinha, mas para tática é interessante. E aí a gente vai pro meu campinho, que eu vou colocar aqui para a gente analisar junto. Esse aqui é o 4-2-3-1, tá? Que é o tal do 4-3-3, tá aqui, até escrito aqui em cima aqui, ó. Vou passar o mouse aqui, talvez auxilie, mas aqui, ó, 4-3-3, tá bom? Então,
E aqui não se apegue só aos nomes e sim ao posicionamento, tá? Aqui eu tô colocando o Neymar de centroavante como um falso 9 e eu vou mostrar nas fases ofensivas e defensivas, tá? Aqui dentro do 4-3-3, do 4-2-3-1 do Vojvoda, tá? O 4-2-3-1 nada mais é que essa mesma formação com o Guilherme e o Barreal na linha do Roleiser aqui, tá? É isso, mas vamos lá. Aqui seria, peraí, deixa eu... Tá aqui. Aqui seria em fase defensiva. Você tá vendo que a linha de defensores continua aqui os 4, né? Você pode deixar eles em linha aqui, que é o que o Vojvoda faz, tá? Então você chegaria aqui na linha, o Souza na mesma linha aqui, todos os 4 aqui na mesma linha. E aí quando o time tá marcando, você vai pela zona aqui. O jogador, se a bola tá, por exemplo, nessa região aqui, o Bom Tempo e o Roleiser vão se movimentar para fazer a marcação e pressão, enquanto os outros ocupam seus espaços, né? Você vai ter uma aproximação aqui e tal. Óbvio que tendo o Neymar aqui, ele é o cara que vai ficar na sobra. É o cara para puxar, prender a bola, né? Como um pivô e auxiliar na construção de ataque, né? Então vai receber a bola e vai, obviamente, liberar para os pontas. E aqui a gente vai, dessa fase defensiva, a gente vai para ofensiva. O time, quando tem a bola, ele tenta fazer isso aqui. Tendo o Neymar como 9, ele não vai ficar na área como um pivô. O que vai acontecer? Os pontas, para atacarem o espaço, que é o caso do Guilherme e do Barreal, eles vão entrar dentro da área. Pode ser o Cabalheiro aqui no lugar do Barreal, tá? É só para exemplificar. E aí os laterais passam para fazer essa jogada de linha de fundo, né? Fazer a ala toda aqui, o Souza e o Mike aqui no caso. O Neymar fica aqui como um falso 9, como um armador, quando a bola está em fase ofensiva, justamente para não ficar trombando com os defensores. Quem vai atacar o espaço aqui são Guilherme e Barreal. Nada impede de ser o Neymar, o Roleiser, o Bom Tempo, estão falando por questão de posicionamento. E aqui os meias, né? Nessa aproximação. Tá vendo que o Zé Rafael tá bem aqui, ó? Bem no que o Rossetto, que é o que eu li agora, o Rossetto como um organizador, como um regista, é o cara que vai receber a bola dos zagueiros e vai fazer a distribuição de jogo. Óbvio que aqui, numa situação como essa, você pode ter os dois zagueiros aqui um pouco mais atrás, o Zé Rafael aqui à frente, com o Souza do lado esquerdo e o Mike do lado direito, e aí os meias, assim como o disse no texto ali, né? E aqui, ó, com um centroavante já, com o Tiquinho aqui de centroavante, né? Eu tirei o Roleiser aqui dessa arte, e também fase ofensiva, também no 4-3-3, só que aqui já na passagem de espaço, ó. Aqui os pontas como pontas mesmo, um 9 como um 9, e você tem o Neymar e o Bom Tempo aqui para atacar o espaço. Você tá vendo aqui que já tem 2, 3 aqui, ó, 2 zagueiros e 3 aqui, os 2 meias e os 3 atacantes. Tudo isso para atacar o espaço. Aqui é para aproveitar o espaço, né, que é o mesmo espaço ali que ele falou no texto, para atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro, tá bom? Aqui é uma... Isso aqui é treino, tá? Complicado. Aí o que eu fiz? Eu abordei outros esquemas, um 3-5-2, porque invariavelmente o Vojvoda vai para esse sistema, tá? Ele prefere o 4-2-3-1 ou o 3-4-3 também, que ele usa bastante, mas aqui eu vou no 3-5-2 aqui, que é outra possibilidade, tá? Só que é só para começo de jogo, só para você entender posicionamento. Aqui tem o Neymar e o Tiquinho como duplo de ataque, eu utilizaria o Luca Meireles, tá? Eu acho que aí tem que ser testado, mas enfim, acredito que o Tiquinho vai ser o 9 do Vojvoda, tá bom? E aqui tem do Escobar como o Tinga. O Tinga no Fortaleza muitas vezes foi o terceiro zagueiro. Ele é lateral direito de ofício, mas muitas vezes foi o terceiro zagueiro. Só que do lado direito, né? Aqui a gente não tem esse atleta pelo lado direito. Provavelmente aqui quem seria é o Luizão, porque nem o Sherman, nem o Mike e nem o Igor Vinícius tem essa característica de ser um zagueiro. O Escobar ele já tem, porque o poder de marcação dele, comparado aos outros laterais, é maior. Eu não sei se ele jogaria como zagueiro pelo lado direito, acredito que poderia, porque jogou de lateral direito, né? Mas aqui eu tô colocando ele do lado esquerdo como um terceiro zagueiro, justamente para fazer essa saída sustentada, o Luan Pérez sendo o cara do melhor passe aqui da defesa, tá bom? E aqui o meio de campo com os 3 aqui, né? A trinca de Zé Rafael, Bom Tempo e Roleiser. Acredito que o Zé Rafael vai ser muito o que o Rossetto foi na temporada passada, um regista, um armador defensivo, com o Bom Tempo e o Roleiser sendo mais criadores, que foi o caso do Lucas Sacha e do Kevin na temporada passada pelo Fortaleza, né? Já foi o Zé Wellison também, esse primeiro volante, esse regista. O Hércules já foi esse jogador aqui na função do Bom Tempo também, né? Que foi um cara que se destacou muito no Fortaleza na temporada passada. Eu acho que o Hércules se destacou até mais do que o Lucas Sacha, para ser esse cara o segundo homem de meio de campo, tá certo? E aqui eu fiz outra, aqui o 3-4-3, tá?
com o Neymar já pelo lado esquerdo, mas sendo mais um meia pelo lado esquerdo, tá? Um 3-4-3 sem os pontas, teoricamente, com 2 meias. É quase um 3-6-1, tá bom? O mesmo trio defensivo, os 4 aqui, tendo o Neymar e o Roleiser como armadores aqui atrás do Tiquinho. Aí você teria que ter nesse sistema o Neymar e o Roleiser fechando aqui para o meio, junto com o Gabriel Botempo, o Zé Rafael fazendo a mesma coisa aqui, encostando na zaga para armar o time, e o Souza e o Mike saindo nas alas para fazer a ultrapassagem pelas costas dos laterais, né? Então você teria esse tipo de movimentação. Com ponta, que seria aqui, por exemplo, o Cabalheiro aqui e o Guilherme aqui, você perderia essa criação, porque ficaria muito em cima desses jogadores aqui, do Zé Rafael Bom Tempo. Então você teria muita lateralidade aqui, só que você perderia a criação pelo meio, tá certo? E aqui um 4-4-2, coisa que ele usava lá no La Calera, tá? Ele usava esse 4-4-2, eu fiz um losango aqui. Por que eu fiz esse losango? E aqui eu também fiz fase ofensiva e fase defensiva. Esse losango aqui vai mostrar que você pode não ter os pontas, mas você pode ter marcação pelas alas. Você está vendo aqui que o Gabriel Bom Tempo, ele sempre foi um meia pelo lado direito. Então ele pode ser um meia pelo lado direito, no meio campo de losango. A mesma coisa do Barreal, sempre foi um meia pelo lado esquerdo. Ele joga na direita no Santos, mas jogou na esquerda também na ausência do Guilherme. Então tendo esse posicionamento aqui do Barreal pelo lado esquerdo. E aí, ó, você tem a linha defensiva dos 4, né? Os 4 no meio de campo, losango, e uma dupla de ataque. Nesse caso aqui eu botei o Luca Meireles aqui para ficar mais legal. Mas aqui o Neymar como segundo atacante e o Luca Meireles como centroavante. E aí, na fase defensiva, você tá vendo que os 4 defensores estão aqui, óbvio que o lateral vai até a linha de fundo para marcar, isso aqui é só para ilustrar, mas você tá vendo que o Barreal já vira auxiliar aqui, e o Bom Tempo vira auxiliar pelo lado direito aqui do Mike, então você tem essa marcação aqui em dupla dos dois lados, mesmo não tendo um ponta, entende? O Zé Rafael fecha entre os zagueiros aqui para criar mais número aqui defensivo, e o Roleiser fazendo esse segundo volante. E aí, como o Neymar não vai ser aquele cara de voltar aqui, por mais que ele volte, não deveria, mas ele volta, o Luca Meireles vindo para auxiliar aqui na saída de bola junto com o Neymar, tá? Aí na fase ofensiva, tem essa aqui, ó, novamente os 3, ó, fica 3-3-4, ó. 3 aqui com o Zé Rafael sendo o regista, o armador defensivo, os 2 zagueiros, o Mike e o Souza apoiando aqui o Gabriel Bom Tempo logo na linha de frente, o Neymar se movimentando aqui como um armador, tá vendo? Ó? Ele é segundo atacante mais armador, e o Barreal passa já como um ponto. Ó. Nesse losango, ó, tá vendo que sai dessa formação, ó. Dessa formação, o Gabriel Bom Tempo na fase ofensiva vai fechar para o meio para encostar no Neymar, o Roleiser vira meia direita, pode ser até uma troca entre os dois. O Barreal fecha aqui para ser para atacar o espaço, assim como o Guilherme, pode ser outro tipo de jogador. Porém, numa fase de 4-4-2, eu não acho que o Guilherme encaixe como meia, como volante ali, como terceiro homem de meio de campo, tá? Como eu pensei nisso aqui? Por quê? Porque aqui seria o que o Elano fez muitas vezes no Santos, né? Muitas vezes o Elano foi esse homem aqui. O Santos teve muito isso aqui com Paulo Almeida, o Renato já mais aqui, né? O Elano e o Diego aqui, ó. O Renato era um segundo volante, né? Você tinha essa movimentação. O Diego fazendo muito esse meio aqui, indo para o lado esquerdo, o Elano fazendo a ultrapassagem aqui, tá bom? Mas em fase ofensiva é isso. O 9 sendo o 9, o meia pelo lado esquerdo, fechando para finalizar a jogada, que é uma característica do Barreal, o Roleiser se aproximando da área, o Gabriel Bom Tempo se aproximando do Neymar. O importante do Santos é esses 3 aqui, ó, estarem jogando próximos. Por quê? Porque como eles têm o melhor passe do time, isso aqui faz com que o poder de criação do Santos seja amplificado, né? Você vai ter uma melhora na qualidade do passe. Uma jogada na derrota contra o Vasco, uma jogada entre o Neymar e o Bom Tempo, saiu aquela finalização do Guilherme no começo do segundo tempo, quando estava 1-0 e ele chuta por cima. Foi uma jogada entre os dois de aproximação, que o Guilherme apareceu livre aqui no meio da área, o passe do Gabriel Bom Tempo recebeu do Neymar, o Bom Tempo abriu aqui no Guilherme totalmente desmarcado. Então, você ter os jogadores com melhores passes próximos uns dos outros, faz com que potencialize a sua criação, tá? Óbvio, você tem o Zé Rafael aqui para fazer essa armação. Eu vejo o Zé Rafael sendo esse cara, tá? Eu não sei se o Vojvoda escolheria outro jogador, talvez um jogo de mais combatividade ele faça essa troca, bote aqui um Rincon ou o Ilharão quando estiver disponível, etc. Mas eu vejo muito o Zé Rafael fazendo essa função aqui, como o Rossetto fez na temporada passada pelo Fortaleza, tá?
Mas é isso, tá? Eu sei que é um vídeo mais chatinho, mas a gente quer saber como esse time vai jogar. Eu acho que vai dar uma melhora sim, eu confio muito que vai ter uma melhora no time, mas eu acho que esse time pode oscilar. Por quê? Porque ele vai correr muito mais. Talvez correndo mais certo, mas ele vai correr muito mais. E a gente precisa ver esse time jogando em velocidade, porque a gente vê sempre um Santos muito modorrento, né? O Santos geralmente não é um time que ataca os espaços, que sai em velocidade, é um time que joga defensivamente e tem uma transição muito lenta para o ataque. Por causa do trabalho de seus últimos treinadores, né? Começou com velocidade com o Caixinha, depois ele mesmo foi desmantelando isso aí, mas eu acho que dá para explorar a velocidade. Você tem jogadores velozes aqui. Você tem Guilherme, Souza, Cabalheiro, Barreal, são jogadores que têm boa velocidade. O Gabriel Bontempo também tem boa velocidade, o Mike tem boa velocidade. Eu não tô falando de velocistas, tá? Eu acho que jogadores que são rápidos no Santos, nem o Guilherme é muito rápido. Eu acho que o Cabalheiro é o jogador mais rápido do Santos, tá? Mas eu ainda acho que dá para você ter boa velocidade com um time que tem jogadores não tão rápidos. Depende de como você constrói o jogo, tá certo? Mas, de novo, muito contente com o acerto do Voivoda. Esse aqui, ó, cara, para eu pegar no pé vai ter que fazer muita porcaria, cara. Porque, pelo menos no caso do Voivoda, eu tenho convicção que é um grande treinador que tem tudo para dar certo. Tomara que ele fique 5 temporadas também, ou mais no Santos, que dê muito certo, que a gente finalmente passe a ter uma história de sucesso. Porque, de verdade, o torcedor do Santos, cara, nós estamos cansados de tanto sofrimento. Mas é isso. Deixa sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu.